aí, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City e hoje sobre um tema que eu venho estudando bastante, principalmente para meus projetos pessoais e que muita gente pedia aqui, mas não é uma área que eu sou especialista, não é algo que eu domino, então veja esse vídeo muito como uma descoberta, como algo para você aprender algo novo, principalmente se você é dev front-end, back-end, full stack e quer dar um pezinho ali dentro de infraestrutura. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre Infra as a Code, utilizando Pulumi, que é uma ferramenta bem interessante para você criar a infraestrutura da sua aplicação, ou seja, tudo o que a sua aplicação precisa para rodar em produção, seja base de dados, servidor, a parte de escalonamento, load balancer, roteamento, tudo isso através de código. E o Pulumi é legal porque ele permite que você escreva esse código para gerir essa infraestrutura utilizando as linguagens que você já domina, como por exemplo TypeScript, Go, Python, né? Mas lembrando, o Pulumi não é a seleção go-to-market, assim, o serviço, a aplicação mais comum no mercado para esse tipo de coisa. É o Terraform, que não tem como você fugir caso você vá se especializar na parte de DevOps, a parte de infraestrutura, ok? Lembrando, eu não sou especialista nessa área. O Pulumi aqui eu tô trazendo principalmente porque, como a maioria das pessoas aqui do canal já consomem conteúdo em outras tecnologias, principalmente, claro, os meus conteúdos com TypeScript, você vai se familiarizar muito mais fácil com o Pulumi, eu tenho certeza, é menos tempo perdendo em aprender uma sintaxe nova, que é a sintaxe do Terraform. Então bora lá, lembrando, esse conteúdo aqui ele já tinha sido pré-gravado numa live, então vai ficar quase como uma conversa, mas é um conteúdo muito rico, espero que você aproveite bastante. Apesar de que o conteúdo vai estar aqui em 720p, vai estar com uma qualidade um pouquinho menor, tá? Peço perdão por isso, na hora que eu criei a live lá eu esqueci disso, mas eu dei um zoom grande aí na fonte, já como vocês pediram nos últimos vídeos, espero que tenha ficado melhor. Valeu, bom vídeo. O que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar bastante sobre Pulumi. Pulumi que é uma ferramenta de infraestrutura como código, ou seja, uma ferramenta que permite a gente gerir, criar a nossa infraestrutura. Isso são os recursos que a gente usa dentro desses serviços como AWS, Azure, Google, né, para hospedar a nossa aplicação, porém utilizando código. Ou seja, a gente não precisa entrar na interface dessas ferramentas para ir criando digamos, tudo o que a gente precisa para hospedar a nossa aplicação, certo? E ela também vai te trazer, principalmente se você não tem muito conhecimento de AWS, que é o foco aqui de hoje, né? Vai te trazer alguns conhecimentos básicos na AWS, porque a gente vai usar alguns recursos lá dentro, que são recursos que você vai usar ao longo de toda a sua carreira como dev, independente de se você estiver fazendo deploy ou não, porque a AWS, cara, assim, você vai ter que usar a AWS em algum momento da sua carreira, pode ter certeza, tá? E aí, o que não esperar dessa live, galera? Isso aqui é muito, muito importante, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre deploy. E aí, o que não esperar dessa live? Uma stack de deploy, ou seja, um código aqui para você fazer o deploy do seu projeto que funciona para todo o projeto. Porque quem já trabalhou aí com DevOps, né, com SRE, com essa parte de infraestrutura, sabe que isso não existe. Não existe uma única solução de deploy que serve para todo tipo de aplicação, que você vai simplesmente jogar lá e aquilo vai, assim, vai escalar normalmente. Assim, cada aplicação, ela exige uma configuração diferente baseada no tipo de uso daquela aplicação, né? Em que recursos que aquela aplicação precisa, quais bancos de dados ela precisa, né? Tem muita coisa que vai variar aqui dentro. É por isso até que a gente tem uma área totalmente separada só para trabalhar com infraestrutura, né? Os SREs e tudo mais. E geralmente não é o dev que toma conta 100% disso, porque é uma área totalmente a parte, digamos assim, do desenvolvimento, né? Tem muito conteúdo aqui dentro. Por isso, eu vou te dar toda a base para você saber fazer um deploy de um projeto de uma maneira mais profissional na AWS, mas isso aqui não vai simplesmente funcionar para todos os projetos, tá? E outra coisa, o que não esperar dessa live, encontrar aqui uma opção de deploy baratinha para você fazer o deploy das suas aplicações de teste. Pessoal, não é isso. Se você procura uma opção baratinha, pagando ali $3, $4, $5 para fazer a deploy daquele seu projeto que não tem nem 5 usuários, cara, já tem vídeo aqui no YouTube da Rocket City que ensina isso, fazendo deploy lá no Render, ok? Que é uma opção super legal. E aí tem opções como Fly, tem opções como Railway, tem várias opções, né, nessa pegada de como era o Heroku, né, para você fazer o deploy do seu projeto. Aqui, eu não vou mostrar uma opção baratinha para você fazer o deploy do seu projeto. Não, ela é uma opção para quem já está indo para um próximo nível, para quem já está precisando escalar uma aplicação e quer ir um pouquinho mais a fundo nessa parte de infraestrutura, ok?
que a gente vai fazer? O Kanji está perguntando aí, a gente vai fazer deploy de uma aplicação Node na AWS usando alguns serviços. A gente vai usar o Pulumi para fazer a parte de infraestrutura como código, que se você nunca fez, vou te ensinar o que é. A gente vai usar também o Fargate, a gente vai usar o ECS, a gente vai usar Docker, a gente vai usar várias ferramentas aí, tá? E aí, bora lá, né? Primeiro, como você já pode ver aqui, né, dentro do conteúdo, eu já deixei preparado aqui um projeto base em Node. Digo aí se vocês estão conseguindo ver esse projeto. O que é esse projeto Node? Nada mais é do que um projeto que só tem uma rota. Duas rotas, na verdade, né? Tem aqui uma rota Health, que ela só retorna OK. E uma outra rota aqui, estão usando FastFi, uma rota env, que ela imprime aqui todas as variáveis que estão dentro do ambiente. OK? Poderia ser muito mais. Poderia ter muito mais coisa aqui. Vocês poderiam ir muito mais a fundo nesse projeto. Eu só configurei um projeto bem base para a gente partir junto e não ter aquela confusão de ser um projeto muito grande, ok? E aí, o que esse projeto tem também? Ele tem um script de build configurado, certo? Então aqui é o script de build. O que o script build faz? Converte todo o código TypeScript em JavaScript para ele ser executado pelo Node, porque o Node, ainda na versão LTS, que é a 22 que a gente está executando aqui, ele ainda não suporta TypeScript, certo? E ele também tem configurado aqui, ó, o Dockerfile, tá? E aí no Dockerfile aqui, ó, a gente está usando o Node 22 e eu estou usando... Quem aqui já nunca escreveu um Dockerfile? Manda aqui um eu aqui no chat para eu saber. Porque o Dockerfile, ele é basicamente a receita, né, que o nosso software vai utilizar na hora do deploy. Então ele é, digamos, o passo a passo para eu pegar uma imagem do zero, né, um Linux do zero, e instalar tudo que é necessário para rodar a nossa aplicação. Então eu não vou entrar a fundo em Dockerfile, porque já tem vídeo no YouTube da Rocket City falando sobre Dockerfile. Mas é importante entender que o que esse Dockerfile faz? Ele simplesmente copia o código da nossa aplicação, faz o build da nossa aplicação e pronto. E roda ali o Server.js, que é o nosso servidor, né, gerado a partir desse aqui, que é o nosso servidor FastFi aqui com o Node, tá? Então o Dockerfile, ele é bem simples e todo o nosso deploy, ele vai girar por volta do uso do Docker, ok? Por isso o Docker aqui é muito importante. Com o Dockerfile em mãos aqui, depois eu vou entregar esse repositório no GitHub aqui para vocês, mas você pode testar vindo aqui, executando um Docker build, ponto, né, para indicar que eu quero fazer um build da pasta atual, e olha só, ele já fez o build, né, eu já tinha feito antes, por isso está tudo cacheado aqui, né, e pronto, né, eu já tenho a minha imagem aqui dentro, e aí eu posso rodar essa imagem, caso eu queira, usando um Docker Run, só que eu não vou entrar muito no mérito, porque a gente tem muita coisa para falar fora do Docker, né, mas, cara, assim, se você vai trabalhar com infraestrutura Docker, é um must-have, todo mundo precisa ter esse conhecimento a partir desse ponto, ok? E aí, o que a gente vai começar a fazer aqui agora, até seguindo o nosso roteiro aqui, né? A gente vai fazer o setup da AWS CLI, tá? O que isso quer dizer, galera? Você precisa, na sua máquina, deixa eu até abrir uma nova janela aqui, ó. Na máquina que você vai fazer deploy, você precisa ter a AWS CLI configurada, tá? AWS CLI, que nada mais é do que a interface de linha de comando da AWS. Além disso, você precisa das credenciais da AWS configuradas aí na sua máquina. Você pode entrar na própria... Quando você for configurar ali o AWS CLI, ele já vai fazer isso para você. Mas também tem essa opção aqui, ó, na documentação da CLI, onde você pode ver como que você cria, né? Você basicamente seta aí o Access Key ID e o Secret Access Key na sua máquina para você utilizar. Tem como colocar a live em 1080p? Ela não tá em 1080p? Tá em 720? Nossa. Bah. Que pena, cara. Eu não consigo mexer nisso. Eu não sei o que rolou, mas eu não consigo mexer nisso. Eu vou tentar aumentar bastante a fonte para vocês enxergarem, tá? Mas infelizmente eu não consigo mexer nisso. Era para ela estar em 1080.
Peço perdão, pessoal. Eu vou tentar aumentar bastante a fonte aqui, tá? Qualquer coisa que vocês não conseguirem enxergar, me avisa, por favor, tá? Com a AWS CLI configurado aqui, com as variáveis ambiente, vocês vão poder, por exemplo, executar comandos da AWS aqui dentro da máquina de vocês. Por exemplo, eu posso executar aqui um AWS S3LS, né, que eu estou executando aqui no terminal na direita, para listar todos os buckets que eu tenho lá no S3, olha só. E ele já listou aqui os 4 buckets que eu tenho, o S3 lá, que é o sistema de storage da AWS, né? E aí agora a gente vai começar a configurar a nossa infraestrutura, tá? E aí para isso a gente vai usar o Pulumi. Pulumi, que é uma ferramenta de infraestrutura como código, ela permite basicamente a gente gerir a nossa infraestrutura, isso é, todos os recursos necessários para deploy da nossa aplicação, para a nossa aplicação funcionar em produção, através de código, ok? Existem outras alternativas, a mais famosa, Terraform, e com certeza a mais escolhida no mercado. Se você for utilizar infraestrutura como código no mercado, provavelmente vai estar usando Terraform. Por que a gente vai estar usando Pulumi aqui? Porque Pulumi permite a gente fazer a escrita da nossa infraestrutura usando linguagens comuns, como por exemplo TypeScript, Go, Python, certo? Enquanto o Terraform ele tem a linguagem própria dele. Ah, quer dizer então que o Pulumi é melhor ou o Terraform é melhor? Não necessariamente. O Pulumi eu acho mais amigável para iniciantes, principalmente se esse iniciante já tem esse conhecimento em uma dessas linguagens, porque ele não precisa aprender uma nova sintaxe de uma nova linguagem, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do meu projeto, eu vou criar aqui, vou dar um Pulumi up, na verdade, Pulumi new, AWS TypeScript, que é o template que eu vou estar utilizando, a new version of Pulumi, nossa, aí eu vou ter que dar um brew update aqui, ele vai demorar 46 anos para atualizar. Mas você pode entrar aqui no próprio site do Pulumi, aqui, ó. Pulumi IAC, que é o que a gente vai estar usando. Get Started. Get Started, Pulumi IAC AWS. E ele dá um exemplozinho aqui, né, de como que a gente pode inicializar aqui o nosso projeto. Então tá aqui, ó, Create Project. E eu vou aguardar um pouquinho aqui, porque ele está fazendo... Ah, já deu. Então, o que eu vou fazer aqui no meu projeto? Ó? Eu vou criar, dentro aqui do meu projeto, uma pasta infra, onde eu vou colocar tudo que eu tenho ali dentro. Então, vou entrar nessa pasta infra. E aqui eu vou rolar Pulumi new AWS TypeScript, tá? Vou dar o nome do projeto. Vou deixar aqui AWS Node Infra. Não preciso colocar a descrição. O nome da stack. O nome da stack é basicamente o ambiente, né? Vou deixar ele como dev mesmo. Depois a gente pode criar vários ambientes, né? Um ambiente para dev, um para stage, um para prod, por exemplo. Vou deixar apenas dev. E a região da AWS que eu quero fazer deploy. Aqui eu vou usar US East 1, que é uma opção mais barata, né? Apesar de ter uma latência maior aqui para a gente do Brasil. Mas ela é bem mais barata que você hospedar em São Paulo, até pela disponibilidade de recursos que a AWS tem, né, nessas regiões. O repositório aqui depois eu vou pegar tudo e vou colocar no GitHub, tá? Então aqui mesmo em live eu vou fazer isso. Como que eu agrupo as janelas? Eu estou usando um app chamado Aerospace no Mac. Feito isso, ó, pessoal, aqui, ó, pastinha infra, já tem um projeto com Pulumi criado aqui dentro. A gente pode ver que ele criou alguns arquivos de configuração, por exemplo, Pulumi YAML, Pulumi Dev YAML, e temos também o index.ts, que já vem com um exemplo, que é a criação de um bucket na AWS. Né? Quem sabe o que é um bucket? Né? O bucket nada mais é do que um recurso do AWS S3, do Amazon S3 aí, para a gente geralmente fazer storage de arquivos, certo? E aí, como que a gente faz para testar? Olha só, eu vou vir aqui na minha pastinha infra e vou rodar Pulumi up. O que o Pulumi vai fazer nesse momento? Ele vai identificar que eu preciso criar um bucket, certo? No S3. E ele vai lá na minha conta da AWS e vai criar esse bucket. Então, infraestrutura como código nada mais é do que isso. Eu escrevo o código falando, olha, o que eu quero que tenha na minha conta AWS? Eu quero que tenha um bucket, eu quero que tenha uma fila no SQS, eu quero que tenha
sei lá, um registro SMTP no Amazon SaaS, tudo o que a gente pode criar indo lá no painel da AWS criando na mão, eu posso criar via código, usando um Pulumi, usando um Terraform da vida. E aqui, ó, ele já identificou que ele precisa criar, e aí ele pergunta, olha, identifiquei que eu preciso criar um bucket lá na AWS. Você quer que eu faça? Que eu performe essa ação? Aqui eu posso dar um yes ou um não. Nesse caso aqui, a minha aplicação ela não vai precisar de um bucket. Então aqui eu vou dar um no, tá? Eu não vou prosseguir com o update, até para a gente fazer já a construção conforme o que a gente vai precisar para nossa própria aplicação. Ok? Então aqui a gente já criou o nosso projeto de IAC e agora a primeira coisa que a gente vai precisar é quando a gente faz o build da nossa imagem com o Docker. Pessoal, até agora estão acompanhando bem? Tá, claro, alguma dúvida assim muito que eu tô, sei lá, tô falando muito rápido, tá? Alguma dúvida que não entrou na cabeça de vocês? É claro que se você nunca nem mexeu, nunca viu nada de AWS, cara, assim, acho que não sabe nem para que serve a AWS, você vai com certeza, assim, se perder bastante, tá? Não tem muito como eu também alinhar, digamos, o conhecimento para todos os níveis. Mas isso aqui, como eu falei, é principalmente focado em quem já fez deploy de alguma aplicação Node, de alguma outra aplicação, daquela maneira mais simples, assim, né? Usando um serviço gerenciado, como uma Vercel, Render, Railway, sei lá, Fly. Mas agora quer aprender a usar os recursos da AWS para fazer um deploy de uma aplicação Node, né? Então vamos lá. Como a gente está usando o Docker para fazer build da nossa aplicação, a gente precisa hospedar essa build, né, esse repositório, em algum lugar. O Docker ele tem o próprio Docker Hub, certo? Que é como se fosse o GitHub lá do Docker. Só que ele tem uma precificação específica lá para quando você quer botar um repositório privado, né? Porque a gente quer que o código da nossa aplicação seja privado, que as pessoas não tenham acesso. E aí, por isso, a gente vai usar o próprio ECR da AWS, que é um repositório de imagens Docker, que a gente pode. Que tem um bom plano gratuito, se não me engano, é 1 GB mensal, ou sei lá, 10 GB mensais. E aí, por isso, aqui, ó, eu vou usar o AWS X, que a gente importa aqui de Pulumi AWS X. ECR. Então, tem vários serviços da AWS aqui dentro. E aí eu vou criar aqui um repositório. E aí eu vou dar um nome para ele. Vou chamar aqui de deploy ECR repo, ok? Só de eu salvar isso aqui agora, se eu rodar o Pulumi Up, vamos aguardar aqui um pouquinho. Olha lá. Ele já vai identificar que ele precisa criar esse repositório, ó. Tá vendo? E ele vai perguntar se é para performar essa atualização ou não. Vou aguardar aqui um pouquinho. E nesse caso, eu vou orientar ele para performar sim a atualização. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou entrar aqui na minha conta da AWS. Deixa eu lembrar qual é a conta que eu tô aqui. Tá, eu já sei qual que é a conta. Deixa eu só trocar de tela aqui rapidinho, pessoal, enquanto eu logo. Deixa eu pegar o código de multifactor no meu celular. Ok. Então aqui, ó, ele pediu se é para fazer o update, vou dar um yes. Nesse caso, ele já vai criar o repositório automaticamente, tá? Ó, criou já. E agora trazendo aqui para a tela, ó, olha só. Ele já criou aqui, ó, se eu der um F5, olha aqui o nosso repositório, ó, deploy ECR repo. Ele já está ali na AWS, ok, ó. Então ele foi criado automaticamente com base no código que a gente colocou aqui dentro. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa imagem do Docker aqui e jogar lá dentro do ECR. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer image, new, e aí eu vou instalar aqui o plugin do Docker para o Pulumi. Então, Pulumi /Docker build. Opa, PNPM não, que ele instalou via npm. Então, npm install Pulumi /Docker build.
Escrevi errado. Docker traço build. E aí eu vou importar aqui. E aí a gente vai botar aqui um new docker.image. Vou botar aqui deploy docker image. E eu vou passar aqui algumas informações, tá? Para a gente fazer o build da nossa imagem. Primeiro, contexto, que é aonde está o nosso Dockerfile. E aí eu passo aqui context, location, ponto, barra. Por quê? Porque eu estou na pasta infra e o Dockerfile está numa pasta anterior. Além disso, eu vou definir a quais plataformas eu vou gerar a imagem. Então aqui eu vou botar Linux AMD 64. Vou botar aqui também push true, porque eu quero que ele faça o build da nossa imagem e quero que depois que ele tenha feito o build, ele jogue essa imagem lá para dentro do ECR. E aí, para ele conseguir jogar essa imagem dentro do ECR aqui, eu preciso passar um carinha chamado registries, que é os registros, para onde ele vai jogar. E esse registry aqui, eu tenho que passar basicamente um endereço, um username e um password. E aí eu posso pegar esses endereços aqui, ó, essas informações, através aqui, ó, do nosso AWS ECR.get authorization token output. E aí eu passo aqui registry ID e eu pego aqui o meu repository.registry ID. E aqui ele me devolve, ó, username, me devolve password e me devolve aqui o nosso é só isso que eu preciso, na verdade. Username e password. E aí aqui no registry, eu vou colocar address, que é o endereço onde está o meu SR. E aí eu posso pegar de repository URL. Vou passar aqui o meu username, que é o que está aqui, ó, username. E o meu password, que está aqui em cima, password. E agora ele vai fazer o build da imagem e vai jogar lá em cima. Só que além disso, toda imagem que a gente faz Por que tu não tá usando Terraform? Cara, eu expliquei isso aí no comecinho da live, tá? Mas, vamos lá. Vou continuar aqui. Outra coisa que eu vou botar aqui é uma tag, né? Então, tags são maneira da gente agrupar imagens dentro do ECR para que seja mais fácil a gente saber do que essa imagem se trata, porque às vezes a gente pode ter muitas imagens lá dentro, né? Várias aplicações e containers lá dentro. Então, aqui eu vou usar, basicamente, o seguinte, eu vou usar um método chamado interpolate, que vem de dentro do Pulumi. Então, deixa eu importar aqui, ó, Pulumi. Pulumi.interpolate. E aí eu boto dessa forma aqui. E aí aqui dentro eu vou botar repository URL, latest, né? Sempre que eu fizer o push de uma imagem, eu quero que ela seja a última versão daquela imagem. Por isso a gente bota aqui o latest, que é a última versão em si. Só isso já deve ser o suficiente para a gente jogar, fazer o build da nossa imagem e jogar ela para dentro do SR. Bora testar? Então, olha só. Vou dar um Pulumi App. O que ele tem que fazer aqui agora? Vai demorar um pouco mais, porque ele vai fazer o build da imagem, vai fazer o push da imagem para dentro do SR. E aí, com isso, com a imagem em mãos, a gente já consegue fazer o deploy dela. Então, olha só, ele já deu aqui, ó. Vou dar um yes e vamos aguardar, ver se ele vai fazer isso. Ó, ele deu um creating. E aqui no info, a gente vai ver que ele vai mostrar alguns logs do processo de build da imagem. Aguardar um pouquinho. Isso aqui vai demorar um tempo, tá? Principalmente porque aqui a gente está sem cache nas imagens. Quando a gente configura, né, no ambiente de CI, né, de CD, para a gente fazer esse processo, geralmente as imagens, o Dockerfile, ele é cacheado, para que ele não tenha que fazer alguns processos caso não tenham mudanças relevantes em alguns arquivos, certo? Então, por exemplo, não tem por que ele
rodar o npm install de novo, caso eu não tenha instalado nenhuma outra dependência, né? Então a gente cacheia essas coisas para que o processo de build seja muito mais rápido. Mas vamos aguardar aqui um pouco. Ó, já deu certo e rodou. Teoricamente, se a gente voltar lá na AWS agora e der um reload aqui nas imagens, olha só, galera. A nossa imagem já está lá dentro. O que é essa imagem aqui? Nada mais é do que a nossa aplicação Node inteira dentro de um sistema Linux bem limpo, tá pesando 70 megas aqui, com tudo que ela precisa para rodar. É comum essa pasta infra estar mesmo no mesmo repo da API? Depende, Radamés, cara, assim, geralmente não, tá? Geralmente a gente separa, deixa em 2 repositórios separados. Mas eu não vejo um problema caso tu só tenha um projeto back-end ali, né, que tu queira fazer deploy, mas geralmente, né, a gente tem uma stack que ela gerencia vários projetos, né, então tu tira isso do projeto em si. Mas assim, vai da tua necessidade, né? Show! Com a imagem em mãos, né, já dentro da AWS, a gente vai começar agora a fazer o deploy da nossa aplicação. Até aqui, tudo bem, galera? Estamos na metade aí, digamos, do processo. Agora vai vir uma parte que eu acho que é mais legal porque ela é mais visível, né? Então agora o próximo passo é fazer o quê? Pegar essa imagem do Docker, colocar ela para rodar e acessar ela através de alguma URL. Ok? E aí esse negócio de pegar essa imagem e colocar ela para rodar, existem vários serviços e várias formas diferentes da gente fazer isso. Existem serviços onde a gente tem que cuidar de toda a infraestrutura, por exemplo, o EC2. Alguém aqui já usou o EC2 da AWS? O EC2 é um serviço da AWS que você contrata uma máquina com tanto de CPU, tanto de RAM, e é você que configura essa máquina do zero, da maneira que você quiser. O EC2, ele é ótimo para quem tem conhecimento de infraestrutura, um conhecimento avançado, porque você tem que configurar a parte de segurança, você tem que configurar tudo, ok? Agora, existem serviços da AWS, que é o que a gente vai usar aqui, que é, por exemplo, o Fargate, que é um serviço onde ele cria, o Fargate, a gente passa para ele uma imagem do Docker, e ele cria a instância do EC2, só que ele configura essa instância do EC2, já com tudo que é necessário para rodar nossa aplicação. Agora, existe uma diferença por causa de preço, principalmente. Por que optaram pelo Pulume ao invés de Terraform? Tá, já que perguntaram de novo. O Terraform, ele é 90% do mercado usa Terraform. Então, com certeza. Como aqui o intuito da live é ensinar os primórdios, né, a base de infraestrutura como código, eu acho que é mais fácil para quem tem conhecimento já, por exemplo, num TypeScript, num Go da vida, num Python, usar um Pulume, porque você usa a linguagem que você já sabe, e assim você foca em aprender infraestrutura como código, do que necessariamente ter que aprender duas coisas ao mesmo tempo, que é a sintaxe do Terraform mais os conceitos de infraestrutura como código. Mas com certeza, se alguém for depois focar nisso, vai passar a usar o Terraform em algum momento, tá? Assim, é uma das tecnologias mais usadas no mercado nessa parte. Mas show, vamos lá, pessoal. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar 2 serviços da AWS, né? O ECS, que é o Elastic Container Service, que é um serviço gerenciado da AWS para que ele automaticamente vai gerenciar as imagens do EC2 para a gente, né? Que a gente não quer fazer isso do zero. E nós vamos usar o Fargate, que é um serviço serverless, digamos assim, que é um serviço que pega uma imagem do Docker e configura uma instância do EC2 ou mais instâncias do EC2 para a gente de forma automatizada. Então eu vou começar criando um cluster no ECS, usando aqui o new AWS X ECS, classic ECS ponto cluster, e aí a gente vai dar um nome aqui, vou dar um nome dele, deploy ECS cluster,
ok? A gente não precisa passar nenhuma configuração para ele aqui agora. E eu já vou criar o meu serviço do Fargate. Então eu vou chamar aqui de app igual a new awsx.classic.ecs.fargate service, e aqui eu vou chamar de deploy ECS app, e aqui eu vou passar algumas configurações para ele, tá? Primeira configuração que eu vou passar para ele é o cluster, então eu vou pegar ele daqui de cima mesmo. Segunda configuração, eu vou passar a task definition args, e aí eu vou passar aqui um objeto, e aqui dentro eu vou passar um container, e eu vou falar, basicamente, qual que é a imagem que eu quero rodar. Então eu passo aqui a image, né, a imagem do Docker, e eu vou pegar essa imagem que eu tenho aqui em cima, ó, então image.have. Vou usar também, configurar aqui quanto que eu quero de CPU e de memória, tá? E aqui eu posso variar bastante. Eu vou botar aqui bem baixinho, botar um mínimo de CPU, que é 1/4 de uma vCPU, ou seja, 256 de unidade de processamento, né? Então lá dentro da AWS a gente tem uma vCPU, que é uma CPU virtual, eu posso dividir ela até em 4, gerando 256 de unidades de processamento, digamos assim, que é o mínimo de CPU que eu posso ter. E aqui em memória, eu vou botar 512 MB de RAM, também é uma quantidade de memória bem pequena, tá? E aí aqui, ó, eu vou colocar também desired count, que é quantas instâncias da minha aplicação eu quero que eu desejo que estejam rodando ao mesmo tempo. Por quê? Se eu sei que eu vou ter um pico de acesso, alguma coisa assim, eu posso pegar e subir esse nível, tá? Mas a gente vai subir esse número, mas a gente vai falar sobre essa parte de escalonamento com demanda de acesso daqui a pouco. Então, por enquanto, eu vou deixar um, que é, cara, se nada diferente estiver acontecendo na minha aplicação, eu quero que tenha rodando uma instância da minha aplicação, né? Só uma máquina. E aí eu vou botar também aqui uma outra opção chamada wait for ready state como false. O que isso vai fazer? Quando eu fizer o deploy da minha aplicação, rodar ali o Pulumi Up, ele não vai ficar aguardando a minha aplicação estar no ar para ele dar o feedback aqui de sucesso. Ele vai só jogar a aplicação, mas não vai ficar monitorando se deu certo, se ela entrou no ar ou não, tá? Porque isso a gente vai ver lá pelo painel da AWS mesmo, ok? E aí o que eu vou rodar aqui, ó? Pulumi Up. E agora ele vai criar um pouquinho mais de coisas, tá? Pessoal, se forem tendo dúvidas, vão falando, tá? Algumas coisas que é legal. Tá vendo que tem um pacote AWS e um chamado AWS X no Pulumi? Qual que é a diferença deles? A AWS, a gente tem acesso aos serviços da AWS sem qualquer tipo de customização, digamos assim, sem qualquer tipo de mágica, certo? Enquanto a AWS X são os mesmos serviços da AWS, porém, eles já vêm com algumas pré-configurações do Pulumi que facilitam muito a vida. Por exemplo, tá vendo que a gente criou o nosso repositório aqui do SR usando a AWS X e não a AWS? Por quê? Quando eu criei o meu repositório usando a AWS X, ele já deixou criado pra gente aqui no repositório, ó, uma Life Cycle Policy, que é basicamente uma automatização que deleta imagens antigas que não estão mais sendo utilizadas. Então, olha só, ele criou uma policy aqui, né, uma automatização para remover, deletar todas as imagens que não estão sendo usadas no momento. Isso aqui é muito bom, porque como a gente paga no ECR por uso de storage, isso aqui vai apagar toda imagem que não está sendo usada, ou seja, a gente vai ficar somente com a última imagem ali do deploy da nossa aplicação. Isso é muito legal. E todos esses outros recursos que eu usei através do AWS X aqui, ó, eles trazem também essas pré-configurações que facilitam bastante, tá? Dá para usar Conversion Next? Dá sim. Tá? Dá para fazer deploy do Next dentro do Fargate aqui, sem problemas nenhum. Show aqui, ó, ele já identificou tudo que ele precisa fazer. Eu vou dar um yes e ele vai começar a fazer o deploy disso tudo aqui, ó. Olha só, o tanto de coisa que ele vai fazer só por causa dessas 20 linhas de código que a gente colocou, tá? Aqui é o cluster, Fargate, uma VPC, né, do EC2, ele vai ter que criar subnet, uma task definition, que a gente já fala sobre isso, os security groups, né? São as formas da gente conseguir fazer lá dentro da AWS os serviços se enxergarem, né? Olha só, já tá criando tudo, olha que massa.
onde eu trabalho hoje, já usamos Pulume. Pô, que massa, André. Fico feliz, cara. Olha só, rodou, galera. Vamos lá para nossa conta da AWS. E agora eu vou entrar lá no ECS, que é onde a gente está rodando teoricamente a nossa aplicação, né? E aí aqui, ó, já tá aqui, ó, deploy ECS cluster, tá vendo? E aí se eu entrar aqui em tasks, que são, digamos, as tarefas que estão acontecendo, olha só, ele tá rodando uma tarefa que é, ele tá provisionando, o que que é? Ele tá subindo a nossa imagem da nossa aplicação. E aí, se eu for ver aqui na aplicação, ó, no meu código, quando ela sobe, ó, ele dá um HTTP server running. Estão vendo? Eu dou um log. Né? Então, teoricamente, quando ele terminar de subir aqui, ele deve dar esse log. Ó, ele deu running. Então, vou clicar aqui na task. Vamos ver os logs dela. Olha lá. Estão conseguindo ver aí? HTTP server running. Então, teoricamente, a nossa aplicação já está rodando. Agora, como é que eu acesso essa aplicação, né? O ECS, ele não tem uma porta de entrada para a minha aplicação. Eu não tenho como... Ele não dá uma URL para eu acessar minhas aplicações. Eu preciso usar um serviço da AWS para acessar aqui os meus apps, né? E aí os serviços mais comuns aí que eu tenho é ou API Gateway ou o Load Balancer, né? O API Gateway, ele vai funcionar para aplicações pequenas, tá? Mas ele tem alguns limites ali em questão de quantidade de requisições que... live gravada? É gravado. Mas na maioria das vezes o Load Balancer da AWS ele vai ser muito mais escalável. A diferença é que o Load Balancer ele traz um custo junto com ele, que talvez para você não faça sentido caso sua aplicação esteja muito early stage. Mas na minha opinião, se sua aplicação tiver muito early stage, nada disso que eu estou te mostrando aqui faz sentido. Né? Você não deveria estar usando nada disso aqui. Tá? Mas olha só, ele já está aqui ó, com 0.25 de vCPU, 512 de RAM, ok? Então, já tá tudo certinho aqui com a nossa aplicação. E aí agora, o que a gente vai ter que fazer? Dar acesso, né? Ele tem métricas aqui, ó, então tu consegue ver o uso de CPU, olha só, vamos ver quanto que nossa aplicação está usando de memória e CPU estando em... ele ainda não conseguiu calcular. Eles mudaram a configuração padrão de métricas, mas tá, tudo bem. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, a gente criou o nosso cluster do ECS, criou o nosso service do Fargate, agora a gente vai criar o nosso Load Balancer, tá? Load Balancer é basicamente quem vai dar acesso do mundo externo para nossa aplicação. Pessoal, isso que eu estou mostrando aqui para vocês funciona subir qualquer tipo de aplicação. Não precisa nem ser só Node, qualquer tipo de aplicação, desde que você use o Docker para fazer o build dessa aplicação, para fazer a imagem dessa aplicação, ok? E aí, se você procurar na internet, por exemplo, Docker, Dockerfile for Nest.js aplicações, por exemplo. Ó, daí tem aqui, ó, Nest.js template, Dockerfile. E aí tem um exemplo aqui de Dockerfile para rodar uma aplicação Nest.js. E aí tem alguns guias aqui, ó, do Nest em produção, tá? Então, assim, desde que você use o Docker para sua aplicação, você pode fazer o deploy da forma que eu estou te mostrando aqui. Bora criar o nosso Load Balancer. Então, vamos lá. Vou criar ele aqui em cima do app, ó, chamar ele de LB, igual new awsx.classic.lb.application load balancer. Vou chamar aqui de deploy lb e vou passar aqui uma única configuração que é o security groups, que eu vou pegar ele de cluster.security.groups. Basicamente, eu quero que esse load balancer enxergue o meu cluster, né, que ele consiga conversar com o meu cluster, e isso na AWS a gente faz através de security groups, que são as formas da gente fazer serviços se conversarem, senão por padrão eles não enxergam o outro, ok? E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar dois carinhas aqui. Primeiro, eu vou criar o meu target group. O que é o meu target group? O load balancer, imagina que ele é algo que está no meio. Então o usuário vai bater no meu load balancer, o meu load balancer vai bater na minha aplicação. O target group é eu dizer para esse load balancer quais recursos ele vai bater, quais imagens da minha aplicação
ele vai acessar. Então aqui no target group eu vou botar load balancer, ou LB na verdade, ponto create target group. Vou dar um nome aqui para ele de deploy LB TG, que é o target group, ok? E aí eu vou falar para ele basicamente detalhes da minha aplicação. Como que ele vai acessar a minha aplicação? Então olha só, vou falar que ele vai acessar a minha aplicação através do protocolo HTTP, certo? Então, minha aplicação Node, ela tá rodando ali, localhost, lembra? Localhost 3333, por exemplo. Como que a gente faz para acessar ela? A gente vai no navegador e escreve localhost 3333. O load balancer vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar o protocolo HTTP na porta 3333, que é a porta que a minha aplicação tá rodando. Veja aqui, ó, 3333. Ok? E é isso. E aí eu preciso configurar eu preciso configurar o listener, que é como que o load balancer vai receber requisições. Então, olha só, lb.create listener, deploy lb listener, vou botar aqui. E aí vou botar aqui que ele vai receber requisições com protocolo também HTTP, porém, ele vai receber requisições na porta 80, porque eu não quero que quando o usuário digitar a URL da nossa aplicação, ele precisa botar a porta, certo? Eu quero que seja só o URL, sem os 2 pontos ou qualquer coisa assim, ok? E eu vou passar para ele esse target group que a gente criou, ó, como parâmetro também aqui embaixo, tá? Porque o API Gateway terá um rendimento baixo em requisições, sempre vi um bom desempenho no uso de API Gateway mais Lambda. Sei que não é o caso daqui das aplicações serverless, aparenta ter um bom rendimento. Sim, Luca, é que o API Gateway ele é um pouco mais limitado. Tem inclusive tem na própria documentação, cara, da AWS, API Gateway versus Load Balancer aqui dentro. Eu acho que tem na própria documentação deles. Não vou. Não. Procura basicamente isso aqui e dá uma lida, cara. Eu tenho um guia, eu queria achar, tem um guia na própria documentação da AWS que explica quando utilizar um e quando utilizar o outro, tá? É bem tranquilo de entender, cara. Mas eu acho que para uso em Lambda, com certeza eu acho que o API Gateway ele vai desempenhar melhor, apesar de que ele tem um limite também de rotas que tu pode criar, se eu não me engano, tá? Mas bom, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, tá? E agora, esse listener que a gente tem aqui, ó, galera, o que a gente vai fazer nele? Lá embaixo, aqui, ó, no meu container, tá vendo? Eu vou vir aqui dentro, ó, no meu app, e vou botar port mappings, e passo aqui, ó, o meu listener aqui dentro de um array, nesse port mappings. Ou seja, ele já vai estar tudo conectado agora. Última coisa que eu vou fazer é aqui no meu target group, eu vou configurar algo que eu chamo de health check. Quem sabe o que é health check aí? Para escrever aí no chat. Exato, acho que o API Gateway, Marcelo, até me corrija, acho que são 30 segundos, né, de tempo da requisição. Eu não lembro. Mas tem várias coisinhas, cara. O API Gateway V2 já tem umas limitações também diferentes. Então, assim, tem que ir cuidando com essas. Sempre que tu for escolher, assim, dá uma lida, né, nos diferentes casos de uso. É aí, Nicolas, verificar se a aplicação está viva. Como que a gente pode verificar se a nossa aplicação está viva, se ela está saudável? Eu posso fazer uma requisição para ela. Se der certo, quer dizer que está ok, né? Então, eu vou fazer uma requisição. Vamos lá. Uma requisição HTTP na rota health. Lembra que a gente tinha uma rota lá no nosso servidor aqui, ó? Health, que ela retorna ok. E aí eu vou fazer isso aí a cada 10 segundos. Vou botar um intervalo aqui de 10 segundos. E aí eu vou configurar aqui um healthy threshold. O que isso aqui é? Se eu bater nessa rota 3 vezes nesses 10 segundos, né? Ou seja, depois de 30 segundos, e as 3 requisições deram certo, quer dizer que tá ok, tá tudo bem. Agora, se eu bater nessa rota 3 vezes, por isso que eu configurei o unhealthy também, e elas não deram certo, opa, tá com erro. E eu vou usar um timeout de 5 segundos. Quer dizer que quando o health check bater nessa rota, ele vai aguardar no máximo 5 segundos para esperar uma resposta. Mais do que isso, quer dizer que se a nossa aplicação está lenta a ponto de demorar mais do que 5 segundos, é como se ela estivesse morta, praticamente. E aí eu vou salvar isso aqui e agora a gente vai testar. Porém, agora eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, ó, eu vou exportar uma constante URL usando o meu listener, que eu criei ali em cima, .endpoint.hostname, que é a URL
da nossa aplicação. Vou salvar aqui agora, vou rodar um Pulume Up. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Se tiverem perguntas, pode ir enviando. Ele já vai identificar todos os recursos que precisam ser criados aqui. Já mandei ele fazer o update, né? Então ele criar os recursos que precisam ser criados, atualizar os que precisam ser atualizados, deletar os que precisam ser deletados. E olha só, ele está processando ali. Guardar mais um pouquinho. Mas seguindo aqui nosso guia, né? A gente já criou o nosso load balancer, criamos aqui o health check e o target group. Faltou escalonamento sob demanda, que é o que a gente vai fazer aqui agora depois de testar se isso aqui está funcionando, tá? O Pulume Up faz override toda vez? Não, Matheus. Ele só faz o que alterou, só muda o que foi alterado. Ele não apaga, só se realmente a gente apagar se eu apagar aqui daqui, né, e dar um Pulume Up, ele vai apagar. Daria para usar o Pulume para subir um front também, dado que sobe uma config do Docker, ou não compensa o uso? Vitor, dá para subir, mas o que tu falou por segundo ali tem que ver, cara. Será que compensa, né? Porque hoje, dependendo do nível, né, do tamanho da tua aplicação, existem hoje muitas opções no mercado que são, cara, né, para front-end, principalmente assim, front-ends que são mais tradicionais, né, HTML, JS, CSS, cara, hoje em dia tem, eu acho que assim, um Cloudflare Pages é uma opção muito mais viável, muito mais fácil, né. Nesse caso, se já existir um load balancer criado, Luiz, ele vai criar um outro, né, porque tudo que a gente cria aqui, ele dá um nome específico para que depois isso que não gere conflito com os que a gente já tem, né. Então, se tu for ver, ó lá, quando ele criou o meu ECR, por mais que eu dei um nome aqui para ele de deploy ECR repo, tá vendo? Ó lá, ele não deixou assim, ó, o meu cluster, por exemplo, ele jogou essa tag aqui no final, ó, que é uma forma dele guardar informações dos recursos que ele criou, certo? Para depois, quando for necessário apagar, ele saber exatamente qual recurso precisa ser apagado, né? O André, eu uso o SST em projetos, só que, cara, aí é outra, assim, é uma outra ferramenta, assim, não acho que é uma ferramenta extremamente madura para o mercado ainda, assim, tem que cuidar um pouquinho, assim, sabe? Porque o SST ainda é uma ferramenta muito volátil, assim, muda muito, basicamente 2 contribuidores, então, assim, cuidar bastante. Salve, Diego, sou novo na área de Cloud, o Pulume seria melhor do que o Terraform? Não, Terraform é melhor que o Pulume, questão de funcionalidades, tá? O Pulume ele só é mais amigável para iniciantes, como o nosso foco aqui iniciando nessa parte de infraestrutura como código, a ideia é que a gente use o que for mais fácil, porque o Pulume permite a gente escrever a infraestrutura usando linguagens que a gente já conhece, né, como TypeScript, Go, Python e por aí vai. E são ferramentas distintas, tá? Mas o Terraform hoje, assim, para quem vai trabalhar com infraestrutura como código, ele é uma opção mais sólida e com mais comunidade, com mais documentação, né, com mais recursos. Então, assim, recomendo fortemente. Então, olha só, criou aqui tudo e já deu certo. Vamos lá ver? E no final, ó, ele deu uma URL, tá vendo aqui, galera? Ó, o URL já tá aqui pra gente. Então, vamos lá. Nosso cluster agora tá aqui o nosso app, né, rodando. Agora o nosso app, a gente pode ver que já tem um load balancer aqui, ó, associado com ele. Já começou o uso de memória aqui, ó, galera. Ó, uso de CPU, uso de memória. Daqui a pouco a gente vê aqui como é que tá o mínimo de memória usada aí, o mínimo de CPU usada pela nossa aplicação Node. E olha só, o nosso load balancer foi criado aqui, ó. Então, olha só, load balancer já está operando aqui dentro, já está ouvindo a porta 80, certo? E aí já está enviando aqui para o nosso target group, aqui ó, na porta 3333, apontando lá para o nosso servidor. E ele já identificou que nós temos, ó, aqui no health check, ó, ele já pegou aqui a nossa rota de health check, e ele já identificou que nós temos uma instância healthy, tá vendo? Que é uma instância que está rodando, que está saudável. Então, lá no ECS, aqui ó, vamos voltar lá no ECS, aqui dentro do nosso cluster, veja que ele está ativo e agora ele tem aqui nas nossas tasks, ele tem 2 tasks
rodando. Uma que rodou 14 minutos atrás e uma que está rodando agora. O que está acontecendo aqui, galera? Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais legais de você... Isso aqui que está rolando aqui, que você talvez não esteja entendendo, é uma das coisas mais legais do Fargate, na minha opinião. O que acontece aqui, tá? Quando a gente fez deploy dessa nova versão do nosso aplicativo, aquela outra versão de antes ainda estava rodando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai botar essa nova versão no ar, vai bater o health check nessa nova versão 3 vezes até ele ver que realmente está rodando. Quando ele verificou, opa, essa nova versão tá saudável, ele vai lá e começa a matar, a derrubar as versões anteriores. Né? Então ele faz esse processo de deploy pra gente, né, de blue-green deployment automatizado pra gente, tá? E aí, ó, se eu for dando um F5 aqui, ó, veja que agora, ó, aquela instância antiga, ó, 15 minutos atrás, ela já mudou o status dela para já tá mudando, né, o status desejado dela para stopped. Então a gente vai ver que logo de running aqui, ó, ela vai começar a mudar para, ó, deprovisioning, que é derrubando. Ele está derrubando essa imagem e vai deixar somente a instância com a última versão da aplicação rodando. E aí, se eu pegar essa URL aqui agora, for aqui no meu navegador e acessar essa URL, olha lá, route get not found, né? Porque a gente não tem uma rota raiz, né? Então, botar a rota aqui, ó, health, ele retornou, ok. Ou seja, a nossa aplicação já está rodando dentro da AWS, usando aqui um domínio personalizado do Load Balancer, né? Cara, massa demais, né, galera? Massa pra caramba. E aí, o que a gente vai fazer aqui para finalizar com chave de ouro, galera? A gente vai criar uma política de escalonamento, que é fazer a nossa aplicação subir nova instância sozinhas conforme tiver mais acessos. Então, olha só, eu vou criar aqui agora, vamos lá, const um scaling target, ok? E aí eu vou usar aqui new AWS app auto scaling target, vou dar o nome aqui de deploy, auto scaling target, e aí eu vou falar o seguinte, eu quero que eu tenha no mínimo uma instância rodando da minha aplicação, no máximo 5 instâncias, aqui você pode ir variando, tá? E aí eu vou falar que eu estou usando aqui o ECS, tá? Esse app autoscaling da AWS, ele funciona para vários serviços, então por isso eu estou falando que eu estou usando o ECS. Aqui no Scalable Dimension, eu vou botar ECS, service, desired count. Então, o que eu estou escalando? Qual dimensão, qual número que eu estou escalando? Eu estou escalando o meu desired count para mínimo 1, máximo 5. Ok? Então a gente está mudando o valor deste carinha que a gente configurou aqui em cima manualmente antes, tá? E aí eu vou passar para ele o Resource ID. E aí eu vou usar novamente aqui o Pulume, interpolate, e vou passar aqui, ó, service barra cluster.cluster.name barra app.service.name. E aí agora que eu já configurei o meu scaling target, eu vou configurar a minha policy, que é a minha automatização. Então, new aws.app.autoscaling policy, vou botar aqui deploy autoscaling policy, e aí eu vou botar aqui policy CPU, service namespace, vou passar aqui o scaling target.service namespace, scalable dimension, mesma coisa, vou pegar aqui de dentro, resource ID, mesma coisa, scaling target.resource ID, e aí agora a gente vai botar aqui, ó, policy type, e eu vou botar aqui, ó, target tracking scaling. A gente tem várias políticas de scaling, digamos, de aumentar e diminuir a quantidade de imagens, tá? Eu estou usando a Target Tracking Scaling. Qual que é a Target Tracking Scaling? Ele vai falar, olha, eu tenho uma, só que eu estou precisando de 5. Então ele vai subir 4 ao mesmo tempo. Então imagina que eu estou com uma instância da minha imagem rodando e do nada dá um boom de acesso e ele quer subir 5 instâncias. Ele vai subir a 5 direto. Diferente da Step Scaling, que ele vai sumir de uma em uma até suprir a necessidade. E aí eu vou configurar aqui também, ó, o Target Tracking Scaling Policy Configuration. E aí eu vou botar aqui, ó, Predefined Metric Specification, Predefined Metric Type, e aqui eu vou botar qual que é a métrica que eu quero utilizar para subir as minhas instâncias,
ok? Não é instantâneo, demora um tempinho, uns 30, 40 segundos para subir. E aí aqui, ó, eu vou botar a métrica, ó, tem que escrever bem certinho, ó, ECS, Service, Average, CPU, Utilization. Ou seja, eu quero subir mais ou derrubar instâncias conforme o meu uso de CPU esteja maior ou menor do que 50%. Se tiver maior, eu vou subir mais instâncias. Se tiver menor, eu posso ir apagando as instâncias até eu ter um mínimo de uma instância. Perfeito? Salvo aqui agora, rodo o Pulume Up. E pronto, a gente já tem um escalonamento aqui das nossas instâncias configurados para ele subir e matar instâncias conforme a gente for tendo mais acessos na nossa aplicação, tá? E aí a gente completa tudo o que a gente ia falar. E antes de eu mostrar para vocês aqui, né, o resultado, vou mostrar ali, ele tá rodando ainda no meu terminal, tá? Algumas coisinhas aqui que estão na minha tela que eu não posso esquecer. O que fica faltando aqui, que eu vou deixar como algo para vocês estudarem aí, não é difícil fazer, domínio personalizado. Então, configurar ali um domínio dentro do Host 53 da AWS e apontar para o nosso load balancer não é difícil, muito fácil. Inclusive, se você estiver fazendo deploy da sua aplicação, na documentação do Pulume você consegue. Variáveis ambiente, recomendo você utilizar um serviço chamado InPhysical, que é um serviço que tem um plano gratuito bem legal para gerenciar variáveis ambiente, compartilhar entre seu time, e usar o AWS SAM, né, o Secret System Manager, não lembro exatamente qual que é a tradução, que é o serviço para guardar as variáveis ambiente dentro da AWS, e aí depois você só associa ela com as suas imagens. Workflow de CI/CD, vou entregar no GitHub junto, tá? Apesar de que eu não mostrei aqui, vai estar lá no GitHub dentro, para rodar no GitHub Actions, tá? O workflow de CI/CD. Firewall, outra coisa que você vai precisar, e aqui você tem duas alternativas, usar o WAF, né, o WAF da AWS, que é o Web Application Firewall, só que ele é um pouco caro, ok? Ou usar o Cloudflare, né, o firewall da Cloudflare, que é gratuito. Sim, o Doppler funciona assim como em Physical aí, tá? E aí, pessoal, custos de infraestrutura, tudo isso que a gente produziu aqui, quanto que isso custaria aí por mês, mais ou menos? Bota aí uns $20 mensais, tranquilamente, até um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, dependendo de como que você tá ali de uso da CPU e uso de memória, tá? Como reduzir isso? Isso aqui é o menor custo que dá para chegar? Não. Principalmente quando você começar a usar o Fargate mais a fundo, você tem duas maneiras de reduzir custos da sua infra na AWS. Primeira forma, mais simples, é usando Saving Plans. Saving Plans na AWS, mais ou menos, é algo que você configura na sua conta e diz, olha, eu vou estar usando essa infra aqui por 3 anos, então você já paga os 3 anos, com desconto às vezes de 60 e poucos %, é muito desconto, e aí você tem acesso aos mesmos recursos, só que você pagou antecipadamente, tá? Isso é muito bom para quem tem uma previsibilidade no uso de recursos dentro da AWS. Outra forma de você reduzir custos aqui dentro é usando algo que a gente chama na AWS de Spot Instances. Spot Instances são instâncias que a AWS tem rodando porque algum cliente pré-contratou essas instâncias, então eles precisam estar ali rodando para alguém, caso essa pessoa utilize. Só que como essa pessoa não está usando, eles estão desperdiçando recurso. Então você pode sim usar essa instância e pagar menos por ela. Só que essa instância, em algum momento que algum cliente precisar usar ela, você pode simplesmente, a sua aplicação pode morrer. Então tem formas de lidar com isso, né? Deixar ali um mínimo de instâncias rodando para não ter esses problemas. Mas assim, é uma maneira de reduzir custos e você consegue reduzir aí também 40% a 60% de custo usando Spot Instances, tá? Ó, como ficou aqui, ó. Então, aqui dentro agora, ó, dentro do nosso cluster, a gente tem aqui, ó, no nosso service, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, na nossa task, aqui, ó, na verdade, volta aqui, ó, service autoscaling, ó, a gente tem a política de autoscaling já configurada, baseada em uso de CPU, tá? Então ela vai subir ou descer automaticamente quando tiver 50% de uso da CPU.
Cara, eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Isso é algo que eu tenho usado bastante nos meus projetos visuais, nos meus projetos pessoais. Tem muita coisa a se melhorar, então principalmente se você aí é da área de infra, área de DevOps, você domina essa parte de infra as a code, coloca aqui nos comentários dicas e coisas que você acha que poderia ser ainda melhor nisso tudo que eu citei. Eu vou deixar aqui na descrição também o repositório que tem o código que eu produzi nessa aula para caso você queira baixar, ver meu Dockerfile. E não esquece de deixar aqui nos comentários também sugestão de próximos conteúdos. E a gente se vê na próxima quinta-feira aqui em mais um conteúdo técnico. Valeu!